Olá pessoal, bom dia. Hoje vamos dar continuidade ao estudo da física. Meu nome é Lucília Trindade e vamos falar sobre ondas, ou seja, é a área da física que representa, os fenômenos ondulatórios. E aí o interessante é o seguinte, quando a gente fala de onda, o que vem em sua mente? O que você resgata aí em sua memória? A professora onda do mar. Então a gente vai aprender hoje, será que aquela onda do mar é onda para física? No final eu quero que vocês venham me responder, tá bom? Após ter o conhecimento do que é onda, como caracterizar uma onda e assim sucessivamente. Vamos lá. Nós temos aqui os conceitos básicos, de ondulatória. Então, a gente vai ver o que significa onda, quais são os fenômenos que envolvem, a questão da sua origem, sua classificação, e, consequentemente, a sua natureza. Vai aprender isso. E aí, antes da gente definir, como vocês já podem ver aí no próprio slide, o que é uma onda, o que é interessante você analisar? Onda, ela é uma representação, que a gente tem aí no nosso dia a dia, de várias situações, certo? Eu tenho certeza, se eu fosse perguntar para vocês, dê exemplos de ondas. A primeira coisa que vocês iam falar é a onda do mar. Então, a professora, onda é a onda do mar, é a onda de rádio, onda sonora, onda eletromagnética. Ou seja, a gente tem vários exemplos no nosso dia a dia. Então, a gente vai entender o que é onda, tá bom? Então, vamos lá. Como está dizendo aqui, onda é uma perturbação. Isso é importante. Então, sempre que eu tenho uma onda, eu vou ter uma perturbação em um meio material, certo? E essa perturbação, ela vai gerar duas coisas. O que vocês estão vendo aqui? Ela vai gerar propagação de energia, certo? No entanto, ela não vai transportar matéria. O que significa isso? Sempre que eu tenho uma onda, essa onda, ela vai ter passagem de energia, só que não vai ter movimento de um corpo. Movimento de matéria, ou seja, não vai fazer com que esse material que está provocando a perturbação, ele se movimente, Vamos ver aqui esse exemplo. A onda que o surfista pega. Tendo conhecimento só da definição do que é onda, o que vocês iam analisar? Então, vamos lá. Professor, é o seguinte, eu tenho aqui um surfista, ele tá pegando a onda, ou seja, ele tá se movimentando, ou seja, tá tendo transporte de energia? Sim. Que a gente até chama isso de energia, o quê? Cinética, que é a energia associada ao movimento dos corpos. Só que aquilo, professora, o surfista, ele consegue se movimentar com a onda. Opa, se ele tá se movimentando, é o quê? Transporte de matéria. Opa, mas se na definição tá dizendo que não tem transporte de matéria? Isso mesmo. Por isso que a gente não define a onda que o surfista pega como uma onda, uma característica lá em física. Ou seja, essa onda, ela pode ser outra coisa, menos onda para física, certo? Porque onda tem essas duas características, vai transportar matéria, consequentemente também energia. Se eu tenho aí apenas transporte de energia e eu tenho transporte de matéria, ela não vai ser classificada como onda, para física. Ou seja, isso aqui nunca vai ser onda para física. Pode ser para o surfista, mas não para você que é um estudioso e uma estudiosa de física. Quando vocês forem fazer os exercícios, ter as questões teóricas e tudo, se colocar a onda do mar como uma representação, você vai dizer que não é, porque a gente viu que essa onda que o surfista pega está transportando matéria, então logo em física ela não vai ser classificada como tipo de onda. Então, o que seria então uma onda?
Se você olha para o mar, por exemplo, não tem aquelas pequenas ondinhas que a gente chama de marola, que vem, né, passa por você, então você se movimenta, tem, nesse caso, transporte de energia, só que você não sai do lugar, né? Você não sai. Logo, não tem transporte de matéria. Então, a marola é um exemplo, né, de, como a gente tá vendo aí, de onda, a marola, mas não a onda que o surfista pega, certo? Então, essa é a primeira característica que a gente tem. Existem outros exemplos de onda? Temos, ó, analisa. Se você tem determinada quantidade de líquido, por exemplo, de água, certo? E aí, você provoca uma perturbação naquela região, naquela água. Jogando uma pedrinha, por exemplo. O que você vai observar? Formação de pequenas ondas, né? Ó, jogou, vai transformar aquelas ondas. Ou seja, tá tendo transporte de matéria? Sim, energia. Só que não tá tendo transporte... Não, tá tendo transporte de energia, mas não de matéria. Por quê? Porque a pedra não consegue se movimentar saindo, né? Na direção das ondas. Então, a gente viu ali o que é onda, né? O que a onda faz? Ela vai transportar matéria e energia. Só que o interessante é o seguinte, além disso, a gente pode classificar, né, os tipos de onda quanto à natureza. Então, o que gera onda? Quais os tipos de onda que a gente tem? Existem duas naturezas, a natureza mecânica e a natureza eletromagnética, certo? Quando eu falo disso, o que você tem aí que eu deixei para vocês? Eu disse, né, que ondas mecânicas são constituídas por impulsos mecânicos que se transmitem através de vibrações. O que isso significa? Quando eu tenho uma perturbação, e essa perturbação, né, que eu chamei de vibração, ela se propaga por algum meio, que nesse caso pode ser o líquido, né? Pode ser o ar. A gente chama aí, né, de onda mecânica. Então, toda onda mecânica, para que ocorra essa propagação, eu preciso de um meio material, certo? Aí nós temos vários exemplos de ondas mecânicas, né? Exemplo típico. Você consegue ouvir minha voz. Por que você consegue ouvir minha voz? Porque a voz é um som e esse som é uma onda elétron, é uma onda mecânica, melhor dizendo, né? E essa onda mecânica, ela vai se propagar, nesse caso, pelas partículas do ar. Por isso que você consegue ouvir minha voz. Então, ela precisou do ar para se propagar. Por isso que ela é classificada como onda mecânica. Outro exemplo, do líquido, né? Ó, quando você joga a pedrinha, ali também é onda mecânica, porque precisa de um meio para se propagar, que é o líquido. Certo? Então, nós temos outros exemplos aí, que são exemplos de ondas mecânicas. E o interessante é que você vai ter sempre um meio para se propagar, no entanto, as ondas mecânicas, elas não vão ser encontradas no vácuo. O que é vácuo? A ausência de ar, o espaço. Então, lá no espaço não existe onda mecânica. Aí existe até um filme, se vocês analisarem esses filmes que fala sobre a natureza, né, fora da Terra, eles sempre mostram, né, uma espaçonave explodindo e o som daquela explosão. Fisicamente, aquilo é possível? Nunca. Por que não é possível? Porque lá no espaço, não é, né? Lá existe a ausência de ar, é no espaço. Eu estou no vácuo. Como é que no vácuo vai ter som? Então, lá no vácuo, lá no espaço, você não vai encontrar a onda mecânica. Qual a onda que você vai encontrar? A eletromagnética, certo? Aí eu tenho aqui, ó, o que são ondas eletromagnéticas? Ondas que consistem na propagação de dois campos, o campo elétrico e um campo magnético,
Então, essas ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo, que é uma característica, né? Então, as ondas eletromagnéticas, elas são ondas, como a gente está vendo aí, que são geradas por cargas de oscilações, que nesse caso, elas não necessariamente vai ter um meio material, certo? Como eu disse aí no exemplo anterior. Então, nesse caso, as ondas eletromagnéticas, elas se propagam no espaço, né? Como no nosso planeta Terra, que existe o ar. Exemplo de ondas eletromagnéticas. Nós temos raio-x, como está dizendo aí, nós temos a luz, nós temos as ondas de rádio, tudo isso são ondas eletromagnéticas, certo? E aí, além da natureza, como a gente viu, ó, que pode ser mecânica, que precisa de um meio para se propagar, exemplo, o som, é uma onda mecânica. Onda eletromagnética não precisa de um meio para se propagar, ela se propaga no vácuo, no espaço. Então, isso é a classificação de ondas quanto à sua natureza. Aí agora a gente tem uma outra classificação, até vou dizer, colocar aqui, quanto eu tenho essa representação na direção da propagação. O que isso está dizendo? Quanto à direção de propagação. É o seguinte, essas ondas, elas podem se propagar de 3 maneiras. Elas podem se propagar em uma mesma direção, certo? Um exemplo são as cordas. Elas podem se propagar no plano, que é quando eu falo mais de uma direção, né? No espaço. Nesse caso, quando eu falo plano, é uma superfície de um lago, né? Que eu tenho uma área. E tridimensional, que é de todas as direções. Exemplo, uma onda sonora, o ar atmosférico. Então, tá em todas as direções, né? Então, são exemplos de ondas tridimensionais. Então, aqui é quanto à sua propagação. Então, elas podem propagar em uma única direção, numa área ou no ar, que é a questão de todas as direções. E um outro tipo de classificação é a questão de sua vibração. Vou botar aqui, ó. A gente viu que onda é uma vibração, né? Uma perturbação que vai provocar uns deslocamentos no meio material, né? Então, quanto à sua vibração, o que a gente tem aí? Nós temos, por exemplo, as transversais, pela própria definição ali, está dizendo que são aquelas vibrações que ocorrem de maneira perpendicular à direção de propagação. Um exemplo disso, ó. Eu tenho aqui a mola, né, ó. Qual a direção de propagação? É essa. Só que aí, ó, a perturbação é isso aqui, não é? Ó, que a gente viu? Isso é uma perturbação. E ela tá em que sentido? Da direção é perpendicular. Por isso que ela é classificado como transversais. Então, isso é uma mola. Aquele exemplo que eu dei, se eu tenho aqui uma pessoa, ela segurando, né, uma parte fixa, e ela segurando a mola, uma corda, e ela provocando esses pulsos, né, essas vibrações. Aqui também é um exemplo de ondas transversais, porque essa perturbação, ela ocorre de maneira perpendicular à direção do movimento. A segunda situação são ondas longitudinais, certo? Que aí já é diferente. Nessas ondas aqui longitudinais, a vibração vai coincidir com a direção, ó. Ou seja, tudo paralelo. Então, são as ondas longitudinais. Um exemplo disso é quando eu tenho um pulso bem, ó. Eu tenho aqui uma pessoa segurando uma corda e aí ela provoca uma perturbação nessa mola.
né? Ao ponto que essa perturbação, ela fica tão rente à direção, certo? E aí, eu tenho uma outra classificação, que são as mistas, quando eu tenho as duas juntas, né? Um exemplo disso, superfície de líquidos. O som são ondas mistas, que ocorrem tanto no sentido da mesma direção, quanto no sentido aí que a gente viu transversais, né? Uma outra coisa interessante é o seguinte: essas ondas, elas vão ocorrer em determinado período, tempo, certo? O que a gente está vendo aqui? O que significa isso, esse período, né? Esse é um exemplo aqui, ó. Eu tenho uma pessoa, e aí é a mesma situação, certo? Ela provocou uma perturbação, certo? Nessa corda. E aí, eu tenho aí esse tipo de ondulação, de movimento, né? E aí, o que é interessante? Se você analisar, eu tenho 2 pontos altos aqui, correto? E eu tenho aqui também 2 pontos baixos. Aqui eu vou fazer assim, tá bom? Pra ficar uma certinha. Deixa eu ver se eu consigo. O que você tem que ter em mente é o seguinte: esses pontos altos a gente chama de crista. Mais adiante vai estar explicado. Esses pontos baixos aqui a gente chama de vale, tá bom? O que isso significa? Significa o seguinte: o período, ele vai ser a distância que eu tenho aí, né, dessas cristas ou desses vales, que a gente chama até de comprimento de onda, né? Ó, essa distância aqui é o comprimento de onda. Então, se você analisar, o período é o tempo que levou para que ocorresse o movimento dessas ondas, a formação dessas ondas, certo? Então, entre cristas, eu tenho um comprimento de onda. Então, essa distância aqui, o tempo que levar, eu chamo de período. Então, você tem a maneira matemática de encontrar, certo? Você vai pegar o tempo e vai multiplicar o número. Número de quê? Se você analisar aqui, das vibrações. Se você analisar, eu tenho quantas vibrações, ó? Eu tenho aqui, ó, uma, duas, né? Dois vales, eu tenho a formação de duas ondas, né? Então, você vai pegar o tempo, que na questão vai dizer quanto tempo que leva, e vai dividir pelo número. Então, esse período representa isso. O tempo que levou para que cada onda, ela venha se formar. E o interessante é que esse tempo vai ser igual, né? O tempo que levou para essa onda aqui se formar, ó, é o mesmo tempo que leva para essa outra se formar, tá bom? Outra coisa interessante é a questão da frequência. O que é a frequência? A frequência é o tempo que levou, ou a quantidade de vezes que ocorreu essas frequências, né? Essa quantidade de período. O que significa? Recapitulando, frequência é a quantidade de vezes que esse período se repete. Então, você vai só pegar o inverso, né, desse período, você já encontra a frequência, tá bom? Então, se eu tenho aí, por exemplo, o período que a gente viu, digamos que para formar aquela onda levou 2 segundos, por exemplo. Como é que eu encontro a frequência? A frequência vai ser 1 dividido por 2. Logo, é a mesma coisa de meio. Meio o quê? Hertz, que é a unidade padrão. Ou seja, leva meio hertz, né? A frequência, a cada meio hertz, eu tenho a formação aí, né, de uma onda. Então, é a frequência, quantas eu tenho, tá bom? E aí, aqui eu tenho as representações mais explícitas quando eu tenho uma onda. Então, a gente já viu que os pontos mais elevados eu chamo de crista, os pontos mais baixos eu chamo de vale. O que é interessante? Você sempre poder associar ou classificar aí o que eu tenho de origem, ó.
ela começou aqui. Então, eu vou chamar, ó, daqui para até aqui, eu chamo isso aqui de eixo. Como fosse o eixo de origem, certo? Então, você tem aí o eixo, certo? E aí, a partir desse eixo, que é essa linha média, né? Você vai poder definir, ó, o que é crista, o que é vale, tá bom? Aí, o que é interessante? Entre a distância desse eixo até o ponto mais baixo, eu chamo isso de amplitude. É o alongamento máximo, tá bom? E o que seria, então, esse alongamento? Alongamento é a distâncias, né, que eu tenho aí desses equilíbrios da onda. Então, para essa onda entrar em equilíbrio, ó, aqui é o eixo, né? Eu tenho essa amplitude aqui toda, ó. Aí, o que é interessante, ou melhor, esse alongamento. O que você tem que lembrar? Essa amplitude é apenas essa distância aqui. Mas existem questões que ele vai dar, olha, tudo. Mas se ele der tudo, não é amplitude. Mas você pode encontrar? Pode. Se ele te der essa altura aqui, que seria o tamanho de toda a onda, só que a amplitude é apenas esse eixo aqui, né? Do eixo até o ponto mais baixo. Você só vai fazer o quê? Digamos que aqui tudo venha a ser 16. Só que eu quero a amplitude. Você vai pegar metade, né? De 16. Que é quanto? Ah, isso mesmo. Qual é a metade de 16? 8. Então, 8 seria a amplitude, né? E aí, você vai ter as velocidades de propagação, que é só aplicar a equação, que é o comprimento de onda, que é a distância entre vales ou cristas, vezes a frequência, por exemplo, ou, se você analisar aqui, a velocidade, ela pode ser dada por lambda dividido pelo período, né? Ou seja, se você tem um período e é o comprimento de onda, que é as distâncias que eu tenho aí, você encontra a velocidade. Vamos lá, vamos fazer exercício para ver se a gente entendeu todos esses conceitos teóricos. O gráfico aqui diz o seguinte: eu tenho aí uma onda, certo? E aí eu quero a amplitude da onda. Opa, tudo é 1,6 centímetro. Logo, a amplitude vai ser o quê? A metade, né? 1,6 centímetro é quanto? Dividido por 2. Dá 0,8. 0,8 centímetro. Só que é o seguinte, a velocidade está em metros. Transforme logo isso aqui em metros, se for o caso. Para metros, é só o quê? Dividir por 100, que a gente já viu isso. Que é a mesma coisa de 0,08 metros, certo? E aí, além disso, vamos para a letra B. Eu quero o comprimento de onda. Comprimento de onda, a gente já viu que é o tamanho, né? Só que aqui, se você analisar, ele não deu só esse tamanho, ele deu tudo. Aí, se você analisar, eu tenho quantos pedacinhos de meia onda? 1, 2, 3 e um pedacinho. Então, a gente pode dizer que eu tenho 3 meio lambda, né, ó? Porque o lambda todo é isso aqui, né, ó? Isso seria o lambda que a gente aprendeu. Só que eu tenho a metade, ó, a metade aqui, metade aqui, metade aqui, metade aqui. Tudo isso é igual a 2,25. Lembrando que aqui é uma questão a par. Tem vezes que ele já dá só o valor aqui, tá bom? Então, quando você fizer todo esse cálculo, você vai chegar no valor que é de lambda igual a 1,5 centímetro, tá bom? A frequência, a mesma coisa. Deixa eu ver aqui. Opa. A frequência, vou botar aqui a letra C, né? Frequência a gente já viu. Como é que eu encontro a frequência? É a velocidade, comprimento de onda, vezes o quê? Comprimento de onda vezes a frequência. Lembra que o comprimento tem que estar em metros, ó. Eu não transformei, mas você já sabe como é que transforma, né? Só dividir por 100. Então, quanto é o comprimento de onda? Esse valor dividido por 100, eu quero a velocidade, né? Foi dado já. Eu quero a frequência. A velocidade é quanto? Ó, velocidade. Então, eu tenho 3.000, ou melhor, 300
Tá multiplicando, passa dividindo. Você vai dividir esse valor aqui em metros. Lembrando que esse metro é só dividir por 100, que o resultado dá 0,015. Então, 0,015, quando você fizer esse cálculo, vai dar 200 mil hertz. Deixa eu ver se eu consigo... Vou fazer aqui em cima, viu? Então, 200 mil hertz seria o valor da letra B, né? E a letra C é o período. A gente viu que período é lambda, né? Logo, o período é só pegar o lambda transformado, 0,015, e você vai dividir, nesse caso, por quê? Pela velocidade, por exemplo. Quando você fizer esse cálculo, você vai chegar no valor bem pequenininho, vou até botar em potência de 10, tá? Dá 5 vezes 10 a menos 5, viu? Que é bem pequenininho. Ou você pode fazer isso aqui, ó. E não tem a frequência, 1 dividido por 200 mil. Vai dar o mesmo valor, tá bom? Então, esse aqui é o cálculo, certo? Vou deixar para vocês esse, que é o exemplo 2, o qual vocês vão ter que me representar. Eu quero que vocês olhem aqui e me digam o que é amplitude, o que é período, certo? Da questão. Lembrando que amplitude é o tamanho, então você vai ter que traçar logo aqui. Vou até deixar para vocês, ó, bem fácil. As características, né? O que é cada coisa. Eu tenho que traçar, ó, aqui tá começando, né, a onda. Então, ó, eu tenho isso, que é o ponto médio, correto? Ó, que é o ponto médio de origem, tá certo? Ó, aí eu aprendi lá em matemática, vocês viram. Aqui é o quê? Isso mesmo, 1 e 7, né? 1 para x, 7 para y. Aqui é a mesma coisa, aqui é o quê? 5 e 7. E aqui embaixo, 3 e 3, né? 3 e 3. Pronto. Eu quero que vocês façam aí pra mim. Vocês vão me entregar aí. Na próxima aula a gente corrige, tá bom? Então, até a próxima aula.